Você já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra? Uma história de pecado, destruição e, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa narrativa bíblica, cheia de lições poderosas para a nossa vida. Como um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à escuridão, Deus sempre oferece um caminho para aqueles que confiam nele. Fique comigo até o final, porque essa história traz um ensinamento transformador que pode mudar a sua forma de ver os desafios da vida. Então, já deixe o seu like e se prepare para ser inspirado por essa jornada bíblica inesquecível. Ao longe, a paisagem desértica parecia calma, quase sublime. As cidades de Sodoma e Gomorra, situadas no Vale Fértil do Jordão, brilhavam à luz do sol poente. Para muitos eram cidades de riqueza, prosperidade e oportunidade. Mas para os que conheciam a fundo a vida ali, o brilho escondia uma escuridão avassaladora. A injustiça, a violência e o pecado haviam se tornado rotinas cotidianas, dominando o coração das pessoas. No céu, uma luz diferente começou a surgir. Uma luz que traria a justiça divina. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma com sua esposa e filhas. Ele era um homem justo em meio ao caos, tentando viver segundo os princípios de Deus, mas constantemente cercado pela perversidade da cidade. Apesar de todos os sinais do declínio moral e espiritual daquelas terras, ele havia construído sua vida ali. Sua riqueza crescia, suas posses aumentavam, mas sua alma estava inquieta. Ele sabia que algo estava profundamente errado, mas sentia-se impotente para mudar a situação ao seu redor. Abraão, o patriarca escolhido por Deus, também sabia do perigo que Sodoma enfrentava. Ele estava em sua tenda, nas planícies de Manre, quando recebeu a visita de 3 homens misteriosos. Um deles, o próprio Senhor disfarçado como homem, falou sobre o destino que aguardava Sodoma e Gomorra. Os gritos de acusação contra essa cidade são grandes e seus pecados gravíssimos, disse o Senhor. Abraão, alarmado, sabia que sua família estava ali. Sabia também que o coração de Deus era justo, mas também misericordioso. Abraão, com um coração cheio de compaixão e temor, tomou coragem para interceder por Sodoma. Ele se aproximou de Deus, quase com receio de ser audacioso, e perguntou: Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos? O Senhor, em sua misericórdia, respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Mas Abraão sabia que encontrar 50 justos ali seria difícil. Ele continuou intercedendo, reduzindo o número. E se houver 45, e 40, 30, 20? Até que finalmente ele perguntou: E se houver apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Por amor aos 10 não destruirei a cidade. Apesar das súplicas de Abraão, o coração de Sodoma e Gomorra estava corrompido. Não havia nem 10 justos. As cidades estavam destinadas à destruição, mas a misericórdia de Deus não abandonaria Ló e sua família. Naquela noite, 2 anjos chegaram a Sodoma, com a missão de avaliar a cidade e resgatar Ló. Quando chegaram, encontraram Ló sentado à porta da cidade, um local de destaque, onde ele, como líder, recebia visitantes e cuidava de disputas locais. Ao ver os anjos, Ló imediatamente percebeu que eles eram diferentes, que eram mensageiros de Deus. Ele se prostrou e os convidou para passar a noite em sua casa. Os anjos aceitaram, mas logo a escuridão que pairava sobre Sodoma começou a se manifestar. Os homens da cidade de todas as idades cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os estrangeiros. Seu desejo era perverso e violento, e a moral da cidade havia atingido seu ponto mais baixo. Ló tentou apaziguar a multidão, oferecendo até suas próprias filhas, em um ato desesperado para proteger os homens de Deus. Mas os anjos intervieram, cegando os homens e salvando Ló da multidão enfurecida. Dentro da casa, os anjos falaram diretamente a Ló: Temos que sair daqui. O Senhor nos enviou para destruir esta cidade, porque o clamor de seus pecados chegou até ele. Pegue sua família e vá embora imediatamente. Ló, em meio à tensão e ao medo, correu para avisar seus futuros genros, os noivos de suas filhas. Ele implorou que fugissem com ele, mas eles o ridicularizaram. Não acreditavam que a cidade estava em perigo e acharam que Ló estava brincando. Diante da incredulidade e desprezo, Ló voltou para casa com o coração pesado, consciente de que alguns de seus entes queridos não seriam salvos. Ao raiar da manhã, os anjos apressaram Ló: Levanta-te, leva tua esposa e tuas filhas daqui, para que não pereças na punição da cidade. Mas Ló, dividido entre sua vida construída em Sodoma e o chamado divino, hesitava.
Apegado às suas posses e à sua vida confortável, ele demorava a partir. Foi então que os anjos, em um ato de misericórdia, literalmente seguraram sua mão, a de sua esposa e de suas filhas, e os conduziram para fora da cidade. Antes de partirem, os anjos deram uma ordem clara: fujam para as montanhas e não olhem para trás. Se olharem, também serão destruídos. Com essa advertência, Ló e sua família fugiram. O desespero e a correria para escapar do juízo iminente dominavam o momento. A destruição já estava a caminho e o céu começou a escurecer. Enquanto Ló e sua família corriam em direção às montanhas, algo terrível aconteceu. Sua esposa, incapaz de deixar o passado para trás, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina. Naquele instante, ela foi transformada em uma estátua de sal. O coração de Ló se partiu ao ver sua esposa ser consumida pelo julgamento. Ela havia escolhido, em um momento de fraqueza, o apego à cidade condenada e pagou o preço. Enquanto isso, Sodoma e Gomorra estavam sendo completamente destruídas. Fogo e enxofre caíam do céu, transformando tudo em cinzas. O rugido da destruição podia ser ouvido por quilômetros, e o odor de enxofre queimado tomava conta do ar. Tudo que uma vez fora prosperidade, agora era consumido pelas chamas da ira divina. As cidades que outrora eram símbolo de opulência e excessos, agora não passavam de cinzas fumegantes. Todos os seus habitantes, seus tesouros e sua glória pereceram naquele dia. Abraão, que havia intercedido por Sodoma, assistiu de longe a fumaça subindo das cidades destruídas. Ele sabia que Deus tinha sido justo, mas também misericordioso, salvando Ló e sua família. Abraão refletiu sobre a fragilidade da vida humana e o poder da intercessão. Ele havia presenciado a justiça divina, mas também a graça, ainda que a tragédia fosse imensa. Ló, agora sozinho com suas filhas, encontrou refúgio nas montanhas. Ele havia perdido sua esposa e grande parte de sua riqueza, mas sua vida foi poupada. As filhas de Ló, no entanto, temendo que não houvesse mais homens para dar continuidade à sua linhagem, cometeram um ato incestuoso com o pai, embriagando-o para gerar descendência. Os descendentes delas dariam origem a duas nações, Moabe e Amon, que mais tarde se tornariam inimigas de Israel. A história de Sodoma e Gomorra é um poderoso lembrete da justiça divina, mas também da misericórdia de Deus para com os que são fiéis a Ele. Embora a maldade tenha prevalecido nessas cidades, Deus ofereceu oportunidades de arrependimento e salvou os que ainda tinham um coração voltado para Ele. A destruição de Sodoma e Gomorra mostra que a corrupção e o pecado têm consequências devastadoras, mas também revela que Deus está disposto a ouvir aqueles que intercedem com fé e compaixão. Para todos nós, essa história serve como um alerta e um convite. A justiça divina é inevitável, mas a misericórdia de Deus sempre está à disposição dos que se voltam a Ele em humildade. Somos chamados a viver com integridade em meio a um mundo corrompido, sabendo que nossas ações têm consequências. Assim como Ló, às vezes podemos nos apegar demais às coisas deste mundo. Mas a verdadeira segurança está em confiar e obedecer ao chamado divino, sem olhar para trás. O convite de Deus continua. Estamos prontos para viver de acordo com sua vontade, ou seremos consumidos pelas distrações e corrupções ao nosso redor? A escolha é nossa, e o tempo para agir é agora. Que lição poderosa, não é mesmo? A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a justiça de Deus sempre se manifesta. Mas sua misericórdia também é infinita para aqueles que o buscam. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e traga esperança para os momentos mais difíceis da sua caminhada. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, deixar uma mensagem de fé nos comentários e se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.